pessoal, há quanto tempo que eu não faço um vídeo de verdade, assim, né? Que não seja live no Facebook ou aqueles vídeos que eu só coloco as imagens e vou narrando, né? Já faz um bom tempo. Mas agora, aparentemente, parece que eu consegui dar um jeito. Eu tava sem ter como gravar os vídeos propriamente dito, vida corrida e por aí vai, então eu acabei deixando de lado. Mas agora eu tô... Vamos ver se a gente consegue voltar, né? E não fica só nos vídeos em meio. Ou aquelas lives meio sem aviso, assim, e tal. Pra quem não conhece ainda, né? Não teve oportunidade e tal. Aqui é a Cast. E eu apresento o Papo Zodiacal. Já tem algum tempo, assim, e tal. Vira e mexe, faço umas polêmicas lá no Facebook também e tal. E eu acabei fazendo uma live, foi começo de agosto, por aí, eu não me recordo certinho. E eu falei que quando chegasse setembro eu ia fazer um vídeo em específico. O vídeo tá sendo feito agora. E o vídeo seria sobre 1 ano do jogo de Cavaleiros do Zodíaco Online no Brasil, aqui pela OnGame. Se você não joga, talvez sirva para de incentivo, talvez não sirva. Se você jogou, talvez muitas coisas aqui você vai acabar identificando e outras não. Mas a gente vai tentar falar um pouquinho, assim, da minha impressão. Então vai ser um review totalmente pessoal, não vai ser nada do tipo, joga esse jogo, não joga esse jogo. Eu vou falar as minhas impressões. E como eu quero que esse canal seja mais democrático e tal, eu não vou citar nomes. Não vou citar nome de guilda, não vou citar nome de jogador, não vou citar esse tipo de coisa. Eu vou comentar das situações, mas eu não vou falar o nome de ninguém, entendeu? Combinado? Pra quem não sabe, eu cheguei a jogar 2 dias do China. Muito lá atrás, quando saiu, ainda acho que seria o OBT deles, eu não tenho certeza. E minha experiência não foi exatamente boa. Porque assim, primeiro... demorou muito pro pessoal fazer aquelas fan traduções, sabe? Então tinha que jogar meio que na raça, né? E você pegava muita coisa do anime propriamente dito, em vez de ser a jogabilidade em si. Então, por exemplo, que eu joguei de Andrômeda nessa ocasião e também no da OnGame. Isso aí eu vou explicar tudo bonitinho, certinho, com calma. Não tem problema, eu vou chegar lá, tá? Então, eu achava, por exemplo, que a defesa circular era realmente defesa circular e não uma espécie de golpe de área, por exemplo. Isso eu só fui saber no BR já. Entre outras coisas, me fizeram largar. Tem prova de que você jogou isso? Tem prova. Tá no meu Instagram, pessoal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na tela. Aqui. Vocês podem me seguir, mas não vai adiantar muita coisa porque raramente eu coloco alguma coisa no Instagram. Eu não sei porque eu não me adaptei muito bem. Mas tem um print dessa época, tá com uma data lá de acho que 2012, alguma coisa assim. Então eu cheguei a ter alguma experiência do China, mas enfim. Aí eu tava pensando assim, eu acho que eu vou tentar jogar o China agora. O pessoal tá falando tão bem, ou talvez algum private. E, bom, saiu a notícia que iria ter a versão brasileira pela OnGame. Assim, era uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar até então, porque sinceramente pra quem é cria de Ragnarok, basicamente a sua vida só level up. E eu não sou exatamente o que pode se chamar de gamer, assim, tipo, perrengue. Até que eu, num grupo de meninas que curte CDZ, eu não vou citar nomes também, porque eu não quero causar problemas. A gente fez esse grupo de meninas por um bom motivo. E o que aconteceu foi o seguinte. Essa amiga virou e falou: vai dar merda, vai dar merda, vai! A OnGame não é uma boa empresa. Mas a gente nunca quer ter 100% daquela certeza do que a pessoa falou até vivenciar a situação. Foi assim, uma misto de empolgação com aquele misto de será que é, será que não é e tal. A gente começou o CBT. Uma coisa que me deixou um pouquinho encucada assim com a OnGame logo de cara foi esse negócio. O CBT ia ser determinadas chaves liberadas, ia ter um determinado número de pessoas e no final das contas chegou no meio do negócio eles... Vem todo mundo, pode vir, pode vir. E nesse CBT, OBT, enfim, eu joguei solo
No máximo eu juntava com um amigo meu, mas a gente não entrou em nenhuma guilda, apesar de viver mandando coisas assim. Eu só queria testar o jogo, entender como é que é o jogo, aquele comecinho que eu não entendi nada há muito tempo atrás. E foi, acho que durante o CBT eu devo ter chegado até o 35 por aí, eu não lembro. Paralisou, resetou tudo e então voltou. Tanto no China, tanto nesse CBT, quanto meu personagem principal ao longo deste um ano são da classe Andrômeda. Porque algum engraçadinho lá da época lá que tava lançando o chinês, já falou, mas o Andrômeda ele vai ser o mais parecido assim possível com um arqueiro. Porque minha classe em Ragnarok, Tree of Savior, Legend Online, que foram outros jogos que eu joguei, foram tudo arqueiro. Então, algo engraçadinho com aquela coisa de mulher sempre tem que jogar de suporte, fez isso mesmo. Até apesar que não foi de todo ruim, porque eu realmente gostei da classe. É uma classe com um dano bem legal também, mas tem que saber jogar. E eu não sou exatamente uma boa jogadora de PVP, e é um jogo de PVP. Então. Daí a gente entrou, esse amigo meu teve que parar de jogar algum tempo depois, problema de computador, de serviço. E eu fui continuando dentro da guilda que ele me colocou. Eu aprendi um bocado também durante esse tempo na guilda, mas chegou umas situações muito desagradáveis, mais ou menos 6 meses depois, e eu simplesmente abandonei o barco e parti para uma outra experiência que foi fundar uma guilda junto com outras pessoas. Tanto é que até agora, no presente momento, esse char está nessa guilda. Eu não sei o momento que vocês estarão vendo esse vídeo. Pode ser que eu já tenha saído, pode ser que eu tenha sumido com o char. Bom, o jogo basicamente ele vai contar a história que a gente já conhece, com alguns extras, alguns detalhezinhos e algumas quests a mais, assim, que não são necessariamente ligados, são totalmente spin-off. Uma coisa curiosa é que apesar de seguir o mangá, ele ainda pega muitos elementos do anime. Então a gente vê um pouquinho de Asgard, bem disfarçadinho, mas pega. A gente acaba vendo também o Bennu, o Cagarro de Bennu, que é do Lost Canvas, não é do mangá clássico. E alguns personagens, eles aparecem com a cor de cabelo do anime e não a cor de cabelo do mangá. Então tem esses detalhezinhos assim, que a gente vai se sentir o Capitão América, né? Eu entendi a referência. Agora, com relação a como que foi a interação até agora, eu só digo uma coisa. Quem acompanha a comunidade de Cavaleiros do Zodíaco já sabe que é uma comunidade bem... como eu posso falar? Cri-cri. E todo mundo também já sabe a fama da comunidade gamer. Então, juntou essas duas coisas, vocês já devem imaginar como que é. Tá, aqui tem coragem. Eu jogo no servidor Mu, que é onde tá a minha principal, e eu tenho uma char no Aldebaran. A impressão que eu tive é, em termos de toxicidade, parece que ali no Aldebaran é menor, mas no Mu se concentrou muita gente, principalmente a galera que veio do chinês. A maioria que veio do chinês foi pro servidor Mu. E em vez de deixar as rivalidades, as tretas que aconteceram no chinês lá pra trás, não, eles resolveram trazer tudo. Então foi quase que uma continuação de tudo que eles já viveram. Eu não sei, você era do chinês, tá assistindo esse vídeo, concorda com isso? Não sei, deixa nos comentários. Quem tava chegando ali agora, muitas vezes acabava sendo meio que engodado por aquilo, né? Enganado. Eu também fiz muitas caquinhas relacionadas a isso, porque eu acabava acreditando sem entender o outro lado, né? E tinha gente que acabava não favorecendo. Então, frequentemente você vê ataques de todos os lados, mas de um jeito que não é por mera rivalidade de jogo, se é que vocês me entendem. Acaba sendo um negócio muito tóxico, venenoso, eu não sei muitas vezes explicar. Fora que algumas guildas têm diretrizes que ajudam a deixar esse negócio ainda mais intragável, mais complicado, sabe? Então, o que deveria ser uma diversão acaba se tornando um misto de obrigação com um misto de uma sensação ruim, sabe? E a própria mecânica do jogo acaba meio que nisso, porque você tem que ter horário pra fazer isso, horário pra fazer aquilo, horário pra fazer aquilo outro. Tudo tão demarcadinho que você acaba se sentindo como se fosse um segundo emprego, terceiro emprego, depende. Um emprego extra que você já tenha. Então,
acaba às vezes não sendo uma situação muito divertida, porque você quer jogar pra se divertir, você não quer jogar pra ter problema. Se for pra ter problema, filho, já tem problema demais na vida em off, né? Agora eu vou falar um pouquinho assim das classes e tal. Eu não joguei com todas, eu tenho alguns alts assim que eu experimentei um pouco das classes, mas não experimentei todas. Algumas vezes eu já peguei alguns chars de conhecidos e senti um pouco daquelas classes deles principais. Obviamente eu não vou dizer nomes, não vou dizer quem, o que, porque né um game. Aliás, que regras esquisitas que vocês criaram, né? Mas minha principal é a Andrômeda, ela é uma classe de suporte, mas ela também é uma classe de dano. Ela tem esses dois modos, então se você estiver no modo suporte, esquece que você não vai conseguir lutar porcaria nenhuma, você vai ser abatido. Tenha um bom computador, seja muito bom de reflexo, porque se você estiver no meio de uma treta e você estiver no modo suporte, você vai ter que dar um jeito de escapar, porque ninguém vai vir te salvar não. Não vai dar muito certo pra te salvar, porque às vezes o pessoal tá se salvando a própria pele. Lyra é o buff debuff, que seria o bardo, né, de um MMO clássico, né? Ele ataca de longe, é um tanto apelão, mas tem lá suas fraquezas também. Dragão Marinho eu joguei também. Eu não gostei muito, porque é uma classe que exige muitas minuciosidades, sabe? Você tem que saber exatamente como fazer a combinação das skills para elas funcionarem em harmonia. Então, se você não tiver dedo, não tiver um bom reflexo e nem tiver uma boa coordenação mental, assim, para você conseguir saber casar essas skills todas com o modo que você fica, você não vai ser um bom jogador de Dragão Marinho. Não adianta, você não vai ser. Daí tem o Fênix, que no final das contas é o que eu descobri que seria o mais perto de um arqueiro, mas ele é um arqueiro que dá stun, digamos assim. São ataques de fogo a longa distância, assim como Lyra e o Fênix nesse ponto são iguais, que eles atacam de longe. Ele é meio papelzinho que nem o Dragão Marinho, os dois são bem papelzinhos até. Tem o Pegasus ele seria um assassino, basicamente um MMO clássico. Mas eu joguei tão pouquinho com ele que eu não consigo definir muito bem se seria uma classe legal ou não. Mas basicamente no X1 você dificilmente vai vencer um Pegasus. Agora, se fazer um surubão em cima, é difícil um Pegasus acabar escapando, né? Eu também joguei de Wyvern. Ele é um semi-tanque, com um pouquinho de cura e um bom dano. Eu gostei da classe, apesar de eu ser uma pessoa que gosta de atacar de longe, mas eu gostei até desse modo de lutar mais de perto, mas eu pessoalmente ainda tenho que aprender muito de Wyvern para poder ser uma possível boa sub-tanker, né? Fora isso, a gente tem o Cisne, que é uma classe de controle baseada no gelo. Ele ataca sempre à distância. Não tive a oportunidade de jogar. Se você quiser, se você tá acompanhando o vídeo, joga de Cisne. Quiser comentar, deixa o comentário. E tem o dragão, que é o tanker clássico mesmo. É o cara que aguenta porrada pra todo mundo ali. Tem que segurar o trem. Infelizmente o pessoal meio que deixou essa classe largada de escanteio. É um pouquinho triste isso, porque o Wyvern segura bem, mas na hora de precisar, às vezes, de um tanque propriamente dito, ele não é um tanque mesmo. Quem faz essa função é o dragão. E até foi feito um levantamento, dragão é a classe que o pessoal menos joga no jogo. Não sei se o pessoal não gostou, se achou muito chato só ficar na base de tancar e não de atacar. Vai saber, eu não sei dizer. Mas valorize o tanque de vocês, viu? Valorize. E não falo do tanque de roupa, não. Falo do tanque mesmo. Tanque. Agora eu vou falar um pouquinho, assim, de como eu enxerguei a um game. Sinceramente, eu comecei a já me sentir com o pezinho atrás quando a game vira e mexe ficava voltando na palavra dela. Isso aconteceu durante o CBT, que ele depois liberou um OBT, assim, tipo, do nada. Quando liberou os servidores, era pra ser um BR, um latino e só. Daí, sei lá, 5 horas depois que eles liberaram mesmo o jogo, resolveram criar o Aldebaran, um segundo servidor BR. Daí você fica meio... Então, o que tá acontecendo aqui?
Não sei. E alguns meses depois veio o Atlas, que seria o servidor global. Mas que no final das contas virou uma verdadeira situação complicada, uma coisa meio não grato ali, porque foi a causa do incidente do Facebook, que é o vídeo que eu comentei aqui na abertura desse episódio, né? Que foi a farra das gemas, que aconteceu exatamente no Atlas, porque no Atlas estava a maioria da parte dos moderadores do fórum. Então se tornou uma situação um pouco complicada. E sinceramente, a forma como a OnGame tratou do assunto não me satisfez. Mesmo, não me satisfez. Era uma coisa que eu tinha prometido durante a live que eu ia dizer nesse vídeo e não me satisfez. Ah, mas eles estão tentando resolver e tal. Tentando, sério, tá lá todo sexta, sábado, domingo eles estão lá colocando as gemas lá pro pessoal, mas... Cara, eu vou ser sincera, eles têm acesso às codificações das coisas que eles podem mandar pra gente. A gente já cansou de receber em algumas premiações de eventos certas, como eu posso falar, certas bonificações de gemas que, mano, seria mais fácil eles fazerem isso e enviar logo pro pessoal, porque, né, ficar nessa de coisa prestação não tá dando, porque na hora de eles cobrarem os caches, eles não cobram em prestação, eles cobram tudo de coisa, né, pra quem consome, quem vai lá e paga o cash, já paga tudo numa pancada só. Então, fora premiações de alguns eventos que também estão bem sem graça, ou simplesmente quase impossíveis de você conseguir concretizar isso, né? Tá um pouquinho estranho, ainda não tá muito aquela coisa. O suporte deles deixa muito a desejar, demora demais pra ser respondido. E muitas vezes é sua própria guilda que acaba te ajudando a resolver um problema e não quem deveria realmente te ajudar a resolver esse problema, que é o suporte. A função de upload de imagem deles não está funcionando. A função de resposta do ticket, você só abre o ticket, eles te respondem e o ticket é fechado. Você não consegue responder o ticket se você precisar continuar o assunto. Então, é uma situação que não é muito boa. Não é uma gestão muito agradável. Eu tô num private que eu já vi responderem colegas BR de forma muito mais rápida, de forma muito mais objetiva e muito melhor atendido do que o que a OnGame faz, entendeu? Então, OnGame, você não tá fazendo por merecer OnGame, não tá. Simplesmente tá fazendo o que a minha amiga disse. Vai dar merda, vai! Me ajuda a te ajudar, OnGame. Me ajuda a te ajudar, porque, né? Mas fazer uns eventinhos assim, umas coisas muito estranhas, vocês estão fazendo, né, OnGame? Se eu digo assim, venha jogar ou algo assim... Eu acho que vai muito da pessoa. A pessoa tem que gostar muito de PVP pra jogar, ou gostar muito de cavaleiros pra estar ali. Porque se você fizer um char feminino e se você for uma mulher de fato, a chance de você sofrer uns assédios vai ser bem grande. É uma realidade, não digam que não aconteça, porque acontece, gente. Já houve casos de conhecidas que sofreram uns assédios bem pesados. Então... Você sofre muitas vezes assédio dentro de muitas guildas. Então, se você conseguir fazer um char masculino, se você conseguir se manter o mais neutro possível, é talvez o mais recomendável. Por mais que você tente bloquear isso, infelizmente vai acontecer. Como, por exemplo, já teve casos de pessoas que desconfiaram de todo o conhecimento que eu já tinha de jogo por eu ser uma menina. Já teve cara tarando o personagem por causa de ter seios. É uma coisa que não agrada, né, gente? Daí depois esses caras não sabem por que as meninas não querem saber deles, né? Mas os caras também não ajudam, né? Se você conseguir, assim, fazer parte de uma guilda é legal, então... Mas você tem que saber escolher bem a guilda também. Porque se você tá querendo só pra sair ganhando, por um lado você pode até ganhar. Seu char pode ficar forte, seu char pode isso, seu char aquilo.
Mas muitas vezes aqui dentro você não vai estar muito bem, porque tem guildas que exigem muito de você, então talvez acabe não se tornando uma diversão, se torne um pesadelo. Mas outras guildas já são mais suaves, já estão, tipo, o pessoal já tá meio... a gente só quer se divertir mesmo, não tá focado em força propriamente dito, poder propriamente dito, então talvez seja até o mais interessante pra vocês, não sei. Agora, se você é do tipo que abomina PVP de qualquer jeito, não venha, não jogue, porque se você foge do PVP, de alguma forma o PVP vai vir atrás de você. Tem muitas coisas de eventos que vai exigir que você participe de PVP, então... se você consegue aguentar PVP até um certo tanto, o jogo ainda é pra você, mas se você não curtir de jeito maneira, nem se arrisca. Fora isso, a gestão, como eu disse, da game não é boa de jeito maneira. Tem pessoas muito legais, eu vou ser sincera, eu ainda tô um pouco no jogo ali, porque eu fiz algumas amizades legais, mas meu ímpeto de jogar já não é mais o mesmo. Não é mais tão divertido. Então, enfim, acho que por hoje tá bom esse episódio, senão vai ficar muito longo também, né? É aquela, eu sei que é chato, eu sei que é clichê, mas deixa um joinha nesse vídeo. Se você não conhece ainda Papo Zodiacal, se inscreve no canal pra você sempre ficar recebendo. Tem o sininho também, clica no sininho, deixa um comentário aqui se você joga, qual servidor, qual a sua classe e qual é a sua guilda. Deixa tudo aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho, conversem entre si também. E é isso, eu fico por aqui, Janemina! Vida, não. E aí, vai seguir no jogo. Vida, não! 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 Sai! Sai, vida!